Então, bom dia novamente e dando continuidade a uma outra palestra, a gente vai falar um pouco sobre aneurisma de aorta abdominal, que é uma patologia super fundamental e importância para o conhecimento e terapêutico desses pacientes que se acometem com esse problema. Quem vai palestrar é a acadêmica Beatriz Azevedo, ela fala um pouco para vocês a respeito. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu sou acadêmica do 6º período de medicina da UEA e eu vou falar um pouco sobre aneurisma de aorta abdominal. Primeiramente, aneurisma, a palavra vem do grego, que significa dilatação. Só que na cirurgia vascular, adaptou para dilatação localizada de um vaso em 50% do seu diâmetro. E a maioria é encontrada em artérias, sendo raros em veias. Ele tem crescimento lento e aumenta de tamanho até romper. Isso aqui é para especificar, né, para mostrar para vocês como é uma artéria normal, artéria abdominal normal, os vasos renais, ilíacos, e aqui a artéria, um aneurisma de aorta abdominal. Sobre epidemiologia, dependendo do estudo, ocorre de 2 a 6 vezes mais em homens do que em mulheres, sendo mais comuns em idosos. 80% estão situados abaixo das artérias renais e a prevalência está aumentando devido ao envelhecimento da população. Inclusive está aumentando até entre homens e mulheres. Essa relação de 2 a 6 vezes a mais em homens está aumentando porque, como eu vou mostrar depois, o aneurisma de aorta abdominal está muito relacionado à aterosclerose. E as mulheres também estão se equiparando aos homens quanto a isso, tabagismo, dislipidemia, essas coisas. A maioria dos aneurismas ateroscleróticos incidem entre a 6ª e a 7ª década de vida e, como eu disse, está aumentando a prevalência. Sobre a etiopatogenia, a maioria dos processos, 95% dos pacientes, eles são processos degenerativos não específicos, que é comumente considerado aterosclerótico. Outras causas podem ser a trauma, sífilis, micótico e síndrome de Marfan. Como acontece, mais ou menos, o início, né? O processo inflamatório da parede arterial pode ser associado ou não à aterosclerose. E aí, esse processo, ele libera enzimas proteolíticas que podem provocar a fragmentação das fibras elásticas e, assim, iniciar a formação de aneurisma. A perda da elastina é um dos primeiros eventos de formação do aneurisma de aorta abdominal, inclusive. À medida que o aneurisma cresce, a porção externa dele fica constituída por tecido conjuntivo denso, que é pobre em células e vasos, o que pode explicar por que os trombos murais aneurismáticos têm pouca tendência a se organizar. Depois vai ter uma foto de como é a formação de um ateroma e vai para mostrar para vocês como é que é a formação da placa. Aqui, no caso. Como eu estava dizendo, tem uma lesão das células endoteliais que resultam na disfunção ou a lesão delas mesmas aqui. E aí vai ter a penetração de lipídio na íntima arterial e a diapedese, né, dos monócitos para dentro entre a túnica esqueci. No espaço subendotelial. E aí os monócitos vai ter a diapedese deles para dentro, que ele vai se transformar em macrófagos, que vai fagocitar essas células de lipídio, que vão se formar em células espumosas. E no aneurisma não tem a formação de trombos e do ateroma, né, que é o que vai aumentando extrinsecamente a dilatação. A dilatação não. Aumentando extrinsecamente o diâmetro do vaso, que aumenta a mais 30% do seu diâmetro, que é a caracterização do aneurisma. Sobre o diagnóstico, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Eles descobrem por outra patologia. Por exemplo, eles vão lá com qualquer outra coisa e faz um ultrassom e descobre que tem um aneurisma de aorta. Mas alguns são sintomáticos e os principais sintomas são a dor abdominal, dor lombar ou isquemia de membros inferiores. No exame físico, é possível observar o alargamento e expansão transversal da pulsação da aorta abdominal. Fica tipo uma elevação, vendo a pulsação da aorta abdominal na parte abdominal
principalmente aqui na parte da cicatriz umbilical. Como eu disse, normalmente é incidental durante a avaliação clínica de rotina, pela palpação abdominal. Outros exames que dá para fazer o diagnóstico são a radiologia simples de abdômen, ultrassonografia, tomografia computadorizada abdominal, ressonância e ortografia. Eu não achei a imagem de ortografia, então não tenho como mostrar. Aqui está mostrando como é que é no exame físico, ó, a elevação na cicatriz umbilical. Aqui também. Aqui é um raio-x simples, em perfil, que dá para ver aqui a calcificação da aneurisma e até a corrosão da vértebra lombar pelo aneurisma. Aqui é um ultrassom normal de uma aorta abdominal e aqui é um ultrassom de uma aorta com aneurisma. Aqui dá para ver também o aneurisma bem visível. E aqui a tomografia do aneurisma. Aqui a aneurisma abdominal, também fazendo a corrosão da vértebra. Aqui também um outro aneurisma. Sobre o tratamento. Não tem tratamento clínico. Não tem medicamento, não tem outras coisas. Só tem o cirúrgico. Então, são dois tipos de cirurgias que podem fazer o tratamento do aneurisma, que é o convencional, a cirurgia aberta, e o endovascular. No convencional, tem anestesia geral, epidural, com utilização de catéter peridural para melhorar a analgesia no período pós-operatório. A utilização de antibióticos profiláticos e heparinização sistêmica 5 minutos antes do pinçamento aórtico. Vai ter o pinçamento aórtico para poder eles tirarem isso aqui e fazerem um enxerto, para poder voltar ao normal. E o método endovascular, ele administra heparina também, realizada a interrupção da artéria ilíaca comum contralateral por ligadura através de pequena incisão extraperitoneal. Na sequência, uma ponte fêmuro-femoral é realizada para revascularização do membro inferior contralateral. E tem a utilização de anestesia epidural com catéter de demora, porque não sabe quanto tempo vai demorar a cirurgia. Uma outra coisa, sobre as vantagens do método endovascular. Ele evita a laparotomia. A incisão na região inguinal, é uma incisão mínima, e a aorta não precisa ser pinçada. São vantagens. Tem a perda sanguínea muito menor e a recuperação é muito mais rápida. Só tem um porém, que eu vou dizer depois. A endoprótese avançada através de guias retrogramente pela artéria femoral comum, via artérias ilíacas até a aorta abdominal. Uma vez posicionada adequadamente, liberada imediatamente abaixo das artérias renais. Não tenho imagem, não consegui, mas é isso. Sobre o pós-operatório. Podem ter complicações. As principais são a migração de prótese, oclusão de ramo, e a principal é o vazamento, que pode ser dividido em 4 tipos. E no pós-operatório também, tem que fazer acompanhamento por tomografia 30 dias após o procedimento. Depois desses 30 dias, tem que fazer uma outra tomografia 6 meses depois. E depois desses 6 meses, uma vez ao ano, para poder fazer um acompanhamento. Por causa dessas complicações que podem dar. Sobre os vazamentos, o tipo 1 é um vazamento pode ser vazamento proximal, na aorta, ou distal, nas artérias ilíacas, nas zonas de ancoramento do enxerto com a parede arterial. O tipo 2 é um enchimento retrógrado do saco aneurismático via artéria mesentérica inferior, lombar ou outras colaterais. O tipo 3, ele é um problema estrutural da endoprótese, que pode ser a fratura da estrutura metálica, desconexão ou ruptura do tecido. E o tipo 4 é a porosidade do tecido, que é comum nos pós-implante imediato. Recentemente houve a descrição de um outro tipo, que é o tipo 5. Só que não há vazamento, que não faz muito sentido. Mas o aneurisma continua crescendo, provavelmente por transmissão de pressão, também chamado de endopressão. O tipo 2, ele tem que ser acompanhado por tomografia. E o tipo 1 e o tipo 3, eles requerem reparo. E outra coisa também é que, por mais que tenha várias vantagens de fazer uma cirurgia endovascular, tem maior necessidade de realizar nova intervenção nos pacientes submetidos ao tratamento endovascular do que em comparação à cirurgia aberta. E o que não é...
pelas complicações não é tão vantajoso assim. Tem estudos que falam sobre a comparação da cirurgia aberta com a cirurgia endovascular. Sobre mortalidade, estudos brasileiros, pelo menos, não tem nenhum que fale que um tem maior mortalidade que o outro, mas estudos estrangeiros têm, que são, alguns dizem que o aberto tem maior mortalidade, e tem outros que dizem que é a mesma coisa tem. E essas são as minhas referências. Bom, parabenizar a acadêmica Beatriz. Percebe que você estudou muito para essa palestra. E aneurisma de aorta abdominal, realmente, patologia, é um assunto bem interessante, porque quando não tratado adequadamente, a gente sabe que ele vai evoluir para ruptura, com certeza. Então, esse paciente tem que tratar com relação ao tratamento, apesar de não ter um tratamento clínico específico, mas esse paciente que tem aneurisma de aorta abdominal tem que ter um controle de pressão arterial bem adequado, né? Porque a gente sabe que uma das causas de ruptura é isso, aumento da pressão e tudo, da pressão arterial, e acaba rompendo o aneurisma. Então tem que ter esse controle, lógico, né? Uma coisa que é interessante, eu acho, citar, é diferenciar o que seria um aneurisma, o que seria uma ectasia e uma arteriomegalia. Como a Beatriz falou, aneurisma é uma dilatação segmentada da aorta abdominal, acima de 50 centímetros do diâmetro dela, entendeu? Ectasia seria uma dilatação abaixo de 50% do diâmetro total dela, e arteriomegalia seria uma dilatação da árvore arterial de modo geral, né, do sistema arterial de modo geral. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que é de importância falar é com relação às indicações cirúrgicas, né? Por exemplo, no homem, um aneurisma acima de 5,5 ou 6 centímetros já é passível de tratamento cirúrgico, entendeu? Enquanto que na mulher, um aumento de 4,5 centímetros já é passível de tratamento cirúrgico, é fundamental. E coisa que tem que ficar preocupado é com relação à expansão desse aneurisma, né? Qual é o parâmetro que nós temos com relação à expansibilidade dele? É assim, após 6 meses, se aumentar 0,5 centímetro durante esse período de 6 meses, ele está em expansão. Então, essa expansão tem que ser abordada de uma forma mais rápida, na verdade, né? Então, assim, uma patologia importante por causa das complicações que pode advir em função dessa ruptura, né? Geralmente, aneurisma de aorta abdominal roto é igual a óbito, na maioria das vezes, né? Porque é um sangramento muito intenso, e se você não for abordar de uma forma adequada, num local que tem um hospital, uma UTI adequada, o paciente geralmente não vai sair, né? E com certeza a terapêutica endovascular é a mais indicada para esse tipo de paciente, né? A gente sabe que hoje em dia os aneurismas quase, de modo geral, eles são tratados de forma endovascular, lógico, quando o local permite, né? E sem sombra de dúvida que a recuperação é bem mais rápida, o sangramento é menor, e você consegue realmente resolver o problema do paciente de forma bem adequada, né? Pena que não é disponível em grande escala na rede pública, mas realmente é o melhor tratamento com relação a isso aí. Então, só enfatizando com relação ao tratamento, é o tratamento cirúrgico mesmo de escolha, sem dúvida. O tratamento endovascular é o mais indicado para esse tipo de paciente. E o controle da pressão arterial nesse paciente é fundamental, porque não venha a complicar, ou não venha a romper esse aneurisma numa fase posterior. Obrigado a todos. Se houver alguma dúvida, ou quem queira perguntar alguma coisa, tá? Nós estamos à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas ou compartilhar esse conhecimento com vocês. Obrigado, bom dia a todos.